Os atributos da personalidade absoluta de Deus. Enquanto resumimos nossa consideração sobre a grande e central doutrina de Deus, permitam-me lembrá-los que a existência de Deus não é discutida nas Escrituras. Ela é pressuposta. Além do mais, vimos que podemos deduzir das Escrituras que Deus é conhecível, porém incompreensível. Podemos conhecê-lo, mas isso não significa que podemos entendê-lo perfeita e exaustivamente. E então prosseguimos considerando algo sobre o ser e a natureza essenciais de Deus. Mencionamos sua infinitude, sua espiritualidade, sua personalidade e a unidade essencial da deidade. Mas, afortunadamente para nós, a Bíblia não para aí. Ela vai além. Tendo revelado que Deus, em seu supremo ser e essência, é totalmente incompreensível pela mesma razão que ele é caracterizado por essas qualidades que acabo de enumerar, a Bíblia continua a dizer-nos mais sobre ele e, obviamente, seu objetivo é que possamos conhecer a Deus e adorá-lo mais perfeitamente. E esse é o nosso motivo para considerarmos esta grande doutrina sobre Deus, porque, a menos que entendamos o que a Bíblia nos diz sobre Deus, nosso culto jamais poderá ser autêntico. Nosso Senhor disse à mulher samaritana: "Vós adorais o que não sabeis." João 4:22. Pensavam que conheciam a Deus, e da mesma forma o apóstolo Paulo disse aos atenienses: "Esse, pois, que vós ignorais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio." Atos 17:23. Eram adoradores de um Deus desconhecido, e isso é vital, embora possamos dizer que cremos em Deus e cremos que somos seus adoradores. Não estamos necessariamente procedendo assim. Jamais adoraremos verdadeiramente até que adoremos na forma prescrita por nosso Senhor a mulher de Samaria. Disse ele: "Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade." João 4:24. E disse ainda: "Porque o Pai procura a tais que assim o adorem." João 4:23. Portanto, não estamos nos engajando em alguma mera discussão teológica. Continuo lembrando-os de que nossa intenção é essencialmente prática. Todo o objetivo dessas considerações é que podemos aprender agora e cultuar a Deus e como verdadeiramente ser pessoas de Deus. Ele se inclinou e se condescendeu a vir até nós, bem como agradou-se conceder-nos revelações mais detalhadas concernentes a ele próprio. Ora, essas revelações adicionais são costumeiramente divididas em duas seções principais. A Bíblia nos diz algo daquilo que se chama os atributos de Deus e também nos fornece certos nomes por meio dos quais Deus se revelou. Os grandes teólogos e estudantes da Bíblia do passado, especialmente na Idade Média, na época da Reforma e no século XVII, gastaram uma grande parte de seu tempo na discussão sobre qual desse deveria ser considerado primeiramente. Essa é uma discussão muito interessante, a qual não pode conclusivamente ser estabelecida. Ela, afinal, se torna uma questão de escolha e predileção pessoais de alguém. Quanto a mim, sinto que somos mais ou menos obrigados a considerar primeiramente atributos e em seguida os nomes. Minhas razões são as que se seguem. Parece-me que nossa aproximação de Deus deve ser algo assim. A Bíblia nos revela que Deus se acha numa glória da qual nenhum homem ou mulher é capaz de jamais aproximar-se, numa luz que é plenamente inacessível
isto é, Deus em sua natureza e ser supremos, e tentamos visualizar isso na última pré-eleição. A próxima coisa a dizer, obviamente, é que há certos elementos que caracterizam a Deus, os quais aprove a Ele revelar-nos, e esses são seus atributos. Mas Deus se aproximou de nós muito mais que isso. Ele aplicou certos nomes a si próprio, e o objetivo desses nomes é, por assim dizer, trazer Deus ainda mais perto de nós, para que não sejamos deixados perplexos e desnorteados, e sim para que saibamos que, de alguma forma, Deus nos comunicou certas coisas sobre si mesmo. Ora, essa é a minha razão pessoal para focalizar os atributos antes de chegarmos à consideração dos nomes de Deus. E devo novamente lembrar-lhes que somos inteiramente dependentes da revelação bíblica para nosso conhecimento de ambos. Entretanto, como veem, já estamos começando a descobrir que a Bíblia não é outra coisa senão um grande livro no qual aprove a Deus revelar-se. Não há como vocês se livrarem da revelação. Ela é Deus mostrando-se, manifestando-se para que possamos conhecê-lo, para que possamos cultuá-lo, para que possamos ter comunhão com ele. Assim, pois, uma vez mais devemos ter em mente a injunção para tirar os sapatos de nossos pés, porque a terra em que pisamos é solo santo. Uma vez mais, nos lembramos que Deus não é um fenômeno que temos de investigar, e que quando nos aproximamos dos atributos da grande e eterna personalidade de Deus, estamos tão afastados quanto se pode imaginar do procedimento científico de dissecação. Não, ao contrário. Simplesmente levamos em conta o que aprove a Deus dizer-nos sobre si próprio. Nós o observamos, tentamos tê-lo em nossa lembrança, e humildemente, cheios de adoração e louvor, agradecemos a ele por sua condescendência. Portanto, precisamos estar cientes que essa análise, a qual é de fato absolutamente essencial, caso queiramos saber o que vamos fazer, não pode ser o tipo comum de análise científica ou lógica. Sinto-me demasiadamente receoso de desviar-me neste ponto. Sinto-me extremamente receoso por mim mesmo, independentemente de qualquer um de vocês, porque a mente, ainda que seja um dom de Deus, pode, em razão da queda, ser-nos muitíssimo perigosa. Desejo tornar isso bastante claro e permita-me pô-lo, pois, na seguinte forma particular. Normalmente pensamos de análise, não é? Como algo assim. Vocês analisam uma flor, arrancam as pétalas e o estame, e então os contam, e no final nada ficou. Eis a nossa habitual concepção de análise. Todavia, aqui não vamos fazer absolutamente nada disso. Deus se dispôs a comunicar esta revelação a fim de que pudéssemos ter algum conceito dele. Por conseguinte, essas não são partes separadas que vão compor um todo. São aspectos de Deus, panoramas particulares de Deus e, se me é permitido usar tal termo, perfis de Deus. Não existe, porém, nenhuma divisão na personalidade. E assim, enquanto somos compelidos pela insuficiência de linguagem para falar de análise, lembremos-nos do que estamos fazendo. Portanto, vamos começar considerando alguns dos atributos de Deus. E por atributos quero dizer algumas das perfeições de Deus, ou colocando-o de outra forma, algumas das virtudes de Deus. Pedro diz em sua primeira epístola, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, verso 9. É isso. O cristão é destinado a manifestar os atributos de Deus, essas perfeições, essas excelências de Deus. Ou, se vocês preferirem, eis outra definição dos atributos de Deus. Eles são elementos sobre Deus, certos aspectos de sua imensa e gloriosa natureza eterna, os quais ele quis revelar-nos e os quais, em certa medida, podemos aprender. Ora, aqui também os estudiosos têm se diligenciado muito, tentando classificar esses atributos, tentando, por sua própria causa e por causa de outros, colocá-los em certas categorias. Todavia, uma vez mais devo sugerir-lhes que tal coisa é, em última análise, impossível. Tem-se sugerido todos os tipos de classificações. Alguns têm sugerido que a divisão deve ser com base nos atributos naturais de Deus,
e nos atributos morais de Deus, isto é, os atributos que são inerentes a Deus, em si e de si próprio, e aqueles que têm uma espécie de implicação moral. Bem, não importa muito que nome lhes demos. Minha sugestão é que devemos classificá-los da seguinte maneira. Primeiramente, os atributos da personalidade absoluta, os quais são inerentes a Deus, e, em segundo lugar, os atributos morais de Deus. Na última preleção, dissemos que Deus é uma pessoa. Ele é uma personalidade no sentido absoluto. Então, quais são os atributos que são inerentes à sua personalidade? São naturalmente a expressão de seu ser eterno. E o primeiro, portanto, que temos de observar é a eternidade de Deus, e com ela a imutabilidade de Deus. Deus é sem princípio e sem fim. Ele é eterno. Vocês encontrarão uma grande afirmação disso no Salmo 90. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Versículo 2. Vocês a encontrarão na mesma forma no Salmo 102. Sua eternidade é algo que apenas asseveramos e em que nos maravilhamos. Precisamos, porém, atentar um pouco mais para a imutabilidade de Deus. Ela significa que Deus é absolutamente invariável. Ele jamais pode ser diferente em essência. Deus é sempre e eternamente o mesmo. Será jamais possível que Deus se diferencie em algum aspecto do que ele sempre é e do que sempre tem sido. Um dos seus grandes nomes sugere isso, o nome Jeová. Eu sou o que sou, que significa eu sou sempre o mesmo. Eu sou o imutável. Não é possível, noutras palavras, que Deus possua um atributo numa época e outro atributo noutra época. Pois bem, creio que vocês perceberão imediatamente a importância de se enfatizar isso, visto que nós mesmos somos, por demais, mutáveis. Somos uma coisa um dia e algo diferente outro dia, não obstante continuarmos sendo a mesma pessoa. Não somos imutáveis, somos mutáveis. Mas isso é algo inconcebível em Deus. Deus, em sua perfeição absoluta, é sempre o mesmo. Tiago faz uma grande afirmação a esse respeito quando fala sobre o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, ou aparência de variação. Tiago 1, 17. Isso é, Deus em sua natureza e em seu caráter. Ele não é somente livre de mudanças, mas até mesmo completamente livre da possibilidade de mudança. Neste ponto, alguém provavelmente gostaria de formular esta pergunta. A Bíblia não nos diz que Deus arrependeu-se de certas coisas? Não lemos em Gênesis 6, verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Acaso não nos vem a mesma ideia de Deus arrependendo-se no livro de Jonas quando resolveu não destruir a cidade de Nínive? Como você pode a um e ao mesmo tempo dizer que Deus é imutável e invariável e ainda afirmar que a Bíblia nos fala de Deus arrependendo-se, visto que arrependimento significa mudança de mente? E, evidentemente, a resposta é a seguinte: o caráter de Deus jamais muda, mas seu procedimento com as pessoas muda. O que estamos asseverando e o que a Bíblia assevera por toda parte é que Deus, em seu caráter, em seu ser, é sempre eternamente o mesmo. Contudo, em seu procedimento com os seres humanos, ele varia sua maneira de agir conforme se arrependam ou não. Noutras palavras, quando usamos um termo como imutabilidade, devemos ser cuidadosos para não negarmos o conceito de personalidade em Deus. Como alguém certa vez colocou, e creio muito bem colocado, a imutabilidade de Deus não é a imutabilidade de uma pedra. Uma pedra é imutável. Ela nunca muda, absolutamente. Uma pedra é uma pedra e nunca será algo mais. Mas essa não é a imutabilidade de Deus. A dele não é a imutabilidade de algo inerte ou de uma máquina. A dele é a imutabilidade da perfeição absoluta, visto que Deus é um ser pessoal. Em seu procedimento com os homens e as mulheres, ele varia suas ações. Ora, isso é, e creio que vocês concordarão comigo, uma das doutrinas mais profundas e gloriosas de todas as demais. Não conheço nada, em certo sentido,
em minha vida e experiência cristã que seja tão consolador como o é a doutrina da eternidade e imutabilidade de Deus. Naturalmente, para o pecador, ela é uma das mais terrificantes de todas as doutrinas. Noutras palavras, Deus é eternamente justo. Deus é eternamente santo. Haveria algo mais estupendo do que isso, especialmente neste mundo moderno? Tudo o que vejo ao meu redor muda e se deteriora. Ó, tu que não mudas, fica comigo. H.F. Liter. Não seria algo maravilhoso e glorioso saber que Deus jamais muda? Somos tão mutáveis. Outras pessoas são tão mutáveis. Tudo é mutável. Vocês, porém, podem estar absolutamente certos de que o eterno Deus é sempre o mesmo. Sublime doutrina, sim, mas uma doutrina muito prática e consoladora. Gostaria de demorar-me nela. Temos, porém, de prosseguir. O próximo atributo de Deus, e permita-me lembrar-lhes de que estamos ainda tratando dos atributos que são inerentes ao seu ser essencial e eterno, é sua onipresença. Significa que Deus está presente em toda parte. Ora, você se lembra de que já concordamos em que Deus é Espírito. Portanto, quando dizemos que Deus está em toda parte, não nos expressamos em termos corporais. É quase impossível assimilar estas ideias, não é mesmo? Todavia, elas nos são ensinadas tão claramente na Bíblia que se torna nosso dever encará-las, aprendê-las e possuí-las com nossa mente e nosso entendimento. Devemos dizer também que ele não está necessariamente presente da mesma maneira em toda parte, porque a Bíblia nos diz que o céu é o lugar de sua habitação. 1 Reis 8, verso 30. Vocês se lembram daquele grande termo que eu já havia introduzido, o termo antropomorfismo? Esses termos são absolutamente essenciais para transmitir-nos algum entendimento. Por isso é preciso dizer que Deus está presente em toda parte, e no entanto, há certos lugares. Esse termo é quase inadequado, onde Deus está especialmente presente. Temos que dizer isso a fim de nos salvaguardar do panteísmo, o qual, segundo vimos em nossa última preleção, afirma que Deus é uma espécie de prisioneiro permanente em todas as coisas, negando, porém, sua personalidade. Ora, é o seguinte o que a Bíblia nos diz sobre a onipresença de Deus. Tomem, por exemplo, Jeremias 23, versos 23 e 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Ele enche os céus, ele enche a terra. Ele está em toda parte. Então, particularmente sobre este ponto, tomem o Salmo 139. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali, a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Versículos 7 a 10. Não importa onde eu for, Deus está lá. E Paulo expressa a mesma coisa ao pregar aos instruídos atenienses. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. É impossível escapar da presença ou da vista de Deus, da onipresença de Deus. Eis aí, lembro-os, uma outra grande e consoladora doutrina. O salmista, no Salmo 139, a focaliza, naturalmente, como uma advertência. E ele está certo. Todas essas grandes questões que estamos considerando são advertências. Esses atributos de Deus são, a um e ao mesmo tempo, advertências e consolações. Se vocês têm pecado contra Deus, então descobrirão ser impossível escapar dele. Leio novamente o poema de Francis Thompson, O Caçador Vindo do Céu. Eu fugia dele durante as noites e durante os dias. Estejam onde estiverem, não pode escapar, não importa os labirínticos meandros de sua mente ou qualquer outro lugar onde estejam escondidos. Sim, contudo, não seria algo maravilhosamente consolador imaginar e compreender que, não importa onde suas circunstâncias os coloquem, Deus está ainda com vocês? Não há lugar algum, seja ele qual for, onde vocês poderão estar, mas Deus estará ali.
E isso, por sua vez, me conduz ao seu próximo grande atributo, a onisciência de Deus. Deus conhece as coisas, e seu conhecimento é sempre um conhecimento absoluto. É conhecimento perfeito, um completo conhecimento de tudo. Há muitíssimas afirmações disso, naturalmente, nas Escrituras. Tomem, por exemplo, o Salmo 147, verso 5. Seu entendimento é infinito. Em seguida, lemos em Provérbios 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Assim, pois, dividamos nosso assunto da seguinte forma. A Bíblia nos fala com uma porção de detalhes sobre este conhecimento, esta onisciência de Deus. Por exemplo, ela nos fala sobre o conhecimento que Deus tem da natureza. Conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. Salmo 147, verso 4. Deixe-me, porém, apresentar-lhes outro exemplo. Acaso se lembra daquelas ternas palavras de nosso Senhor, nas quais ele nos diz que nenhum pardal cai por terra sem que nosso Pai o queira? Vejam Mateus 10, 29. Tudo quanto existe no reino da natureza é do conhecimento de Deus. Tal coisa é completamente inconcebível em relação a nós, mas a Bíblia assevera que é a verdade em relação a Deus. Olhem para os céus, para a noite estreladas, e vejam toda a multiplicidade de estrelas. Ele as conhece, a cada uma delas, e ele tem um nome para cada uma delas. Não há nada na criação que Deus desconheça, naquele sentido íntimo e pessoal. Mas estamos, obviamente, mais interessados naquele conhecimento que Deus tem de nós e de nossa experiência humana. E aqui, novamente, o Salmo 139 é muito eloquente. Coincidentemente, nesse salmo específico, encontramos uma perfeita exposição dos atributos de Deus, e como se todos tivessem sido agrupados num todo. O salmista diz: Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Verso 2. Meu próprio pensamento. Ele conhece tudo sobre mim. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Verso 3. Aliás, ele vai mais além no versículo 4 e diz isto: sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Que exato e detalhado conhecimento Deus tem de nós. Lemos de como ele disse a Moisés: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Êxodo 3, verso 7. Ele sabia o que o seu povo estava sofrendo ali no Egito. Ele tinha conhecimento de suas misérias. Infelizmente, o povo de Deus, em sua falta de fé e de conhecimento, muitas vezes é tentado a acreditar que Deus não sabe. Vocês acharam isso em muitos salmos. Deus não sabe? Pergunta o salmista. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Salmo 77, verso 7. Porventura ele não atina para o que nos acontece? Ora, jamais deveríamos pensar dessa maneira. Falamos assim devido à nossa ignorância. Deus sabe tudo sobre nós. Permita-me citar novamente nosso bendito Senhor. Diz ele: E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Lucas 12, verso 7. Vocês poderiam imaginar um conhecimento mais detalhado do que esse? Deus nos conhece detalhadamente dessa forma. Então encontramos aquela poderosa afirmação de Hebreus 4, verso 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Não há uma afirmação maior e mais eloquente sobre a onisciência de Deus do que essa. Ela sumaria tudo perfeitamente. Esse é o conhecimento que Deus tem de nós e de nossas experiências humanas. Além disso, no entanto, a Bíblia, por toda parte, nos diz que Deus tem um perfeito conhecimento de toda a história humana, passada e futura. Tome os profetas, por exemplo, e as profecias. Tome o 2º capítulo do livro de Daniel, com suas predições dos reinos que haveriam de vir. Ali Deus revela sua completa e perfeita presciência. O capítulo 8 de Daniel faz exatamente a mesma coisa. E há muitos outros exemplos desse mesmo princípio. Em Atos 15, verso 18, vocês encontram isso afirmado explicitamente nestas palavras. Diz o Senhor, que faz todas estas coisas,
que são conhecidas desde toda a eternidade. Deus vê o fim desde o início. Ele conhece tudo de eternidade a eternidade. Obviamente, temos que usar termos como presciência e assim por diante. Em certo sentido, eles são completamente inadequados quando nos referimos a Deus, pois em relação a Deus não existe tempo, não existe passado, presente e futuro no que concerne a Ele. Tudo é um glorioso, vivo e eterno presente. Não podemos compreender isso, mas a Bíblia nos ensina. Vivemos dentro do tempo e raciocinamos segundo tais termos. Todavia, Deus está acima do tempo. Ele está na eternidade e vê todas as coisas como se fosse uma só, por assim dizer. Daí, não existir dificuldade em falar na presciência de Deus. Deus vê toda a história segundo ele e a visualiza. Ele está sempre presente nela. Portanto, não nos surpreende que Paulo exclame dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Romanos 11:33. A menção do termo sabedoria me leva a outra subseção deste ponto relativo à onisciência, porque lemos muito na Bíblia sobre a sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus é uma parte, um aspecto do seu perfeito conhecimento. Portanto, tenho isso em mente enquanto eu esboço algumas distinções entre conhecimento e sabedoria. Creio ser essencial proceder assim, visto que encontramos ambas as coisas mencionadas tantas vezes na Bíblia. Qual, pois, é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Sinto que esta é uma das distinções mais urgentemente necessárias nesta atualidade. Se entendo alguma coisa sobre o mundo moderno e seus sistemas educacionais, então dirijo que temos errado porque temos falhado em retratar a vital distinção entre conhecimento e sabedoria. Hoje enfatizamos muito o conhecimento. Estamos produzindo enciclopédias. Estamos na era dos digestos, das coleções de conhecimento e somos um povo cheio de erudição. Suponho que homens e mulheres modernos saibam muito mais do que quaisquer de seus predecessores jamais souberam. Sim, mas o que então está faltando ao mundo moderno? Permitam-me sugerir-lhes certas coisas para que possam ponderar sobre as mesmas. Primeiramente, a fonte do conhecimento é o estudo, a fonte da sabedoria é o discernimento. Obtemos conhecimento estudando, contudo não obtemos a sabedoria dessa maneira. Alguém pode estudar em grande medida, porém não obter sabedoria, visto que lhe falta discernimento, visto que lhe falta a capacidade para ver. Em segundo lugar, conhecimento é comumente chamado discursivo em seu caráter, ao passo que a sabedoria é mais intuitiva. Conhecimento é algo que vocês podem alcançar por meio de conversação, de discurso e de consideração. Por outro lado, a sabedoria é, em certo sentido, quase como que algo com o qual alguém nasce como um dom. Todos nós compreendemos isso, não é verdade? Há certas pessoas que parecem ter nascido naturalmente sábias, porém, não ter grande conhecimento, mas se desejamos ser aconselhados, então é só irmos a elas. Há outras pessoas que possuem um grande volume de conhecimento, porém jamais devemos sonhar em tomar sua opinião, visto percebermos que se elas carentes de sabedoria. Vocês descobrirão com frequência, por exemplo, que muitos dos membros da profissão de advocacia podem tornar-se bons advogados, porém seriam muito pobres juízes, mesmo que possuam um grande conhecimento de leis. As duas coisas são bem distintas. E ainda há diferenças adicionais entre o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento, como tal, não se preocupa realmente com a vida e o viver. Está simplesmente interessado na cognição das coisas por amor e conhecê-las. Mas a sabedoria sempre tem um objetivo prático. É a capacidade para fazer uso do conhecimento que você adquiriu para trazê-lo ao nível da prática. Ela quer subsistir. Ela quer fazer algo. Em minha última distinção é que no conhecimento vocês têm a mente ativa independentemente da vontade, enquanto que, respeitante a sabedoria, vocês têm a mente ativa em subserviência à vontade. Noutras palavras, sabedoria é o tipo correto de conhecimento.
E creio que vocês concordarão comigo em que este tipo de conhecimento é seriamente necessário no mundo moderno. Vocês encontram um grande número de pessoas talentosas, todavia, com trágica carência de sabedoria. Bem, a Bíblia realça a sabedoria de Deus. Deus aplica seu conhecimento. Ele a traz à luz. E vocês a verão supremamente em três aspectos principais. Veem a sabedoria de Deus na criação. Espero discutir isso quando chegarmos à doutrina da criação. Mas há muitas pessoas que vivem preocupadas sobre a hipótese e teoria da evolução. E o que as preocupa, dizem elas, é que veem algo semelhante a ela o tempo todo. Sim, concordo. Eu vejo a mesma coisa, entretanto, o que vejo ali não é evolução, e sim a sabedoria de Deus na criação, na ordem e no arranjo perfeito. Vejo em tudo a harmonia, em tudo a cooperação. Olhem para o livro da natureza, e se vocês têm olhos verdadeiramente cristãos, então perceberão por toda parte a maravilhosa sabedoria de Deus. A multiplicidade é uma manifestação de sabedoria, a maneira como ele repete as coisas, primavera, verão, outono, inverno, e como as faz da mesma maneira. No entanto, se vocês desejam ver a sabedoria de Deus, então devem vir e contemplá-la como manifestada na redenção. Esse é o grande argumento, sem dúvida, em 1 Coríntios capítulo 1. Os gregos buscam sabedoria, versículo 22. Diz Paulo, se desejam sabedoria, olhem para o Senhor Jesus Cristo, o qual é o poder de Deus e sabedoria de Deus, versículo 24. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, versículo 30. Então vocês percebem também sabedoria de Deus em seus arranjos providenciais, a providência de Deus. De novo, espero tratar disso separadamente, apenas o menciono neste ponto. Mas à medida que consideram o que a Bíblia tem a dizer sobre a grande providência de Deus, então verão esta extraordinária exibição de sua perfeita sabedoria. Devo tratar em seguida da onipotência de Deus. Deus é todo-poderoso. A onipotência de Deus é aquilo pelo qual ele faz acontecer tudo o que quer. Por isso, quando vocês a consideram, devem subdividi-la em duas seções principais. Primeira, a vontade de Deus, e segunda, o poder de Deus. A onipotência é a vontade de Deus operando. Quão frequentemente lemos na Bíblia sobre a vontade de Deus? Por exemplo, Paulo escreve daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1, verso 11. O que é a vontade de Deus? É a base final de tudo, de toda a existência. É a explicação final de tudo o que já aconteceu ou de tudo o que acontecerá. E a Bíblia nos ensina que a vontade de Deus é soberana. Noutras palavras, ela não é determinada por nada senão por Deus mesmo. Ela é a expressão de seu senhorio, de seu ser absoluto. Lembremos-nos, porém, que sua vontade nunca é arbitrária. Ela nunca é exercida a não ser em perfeita harmonia com todos os demais atributos do imenso e glorioso ser de Deus. O Deus onipotente é o mesmo Deus que é onisciente e onipresente. É o mesmo Deus que é glorioso e maravilhoso. É o mesmo Deus que é amor, compaixão e misericórdia. Não devemos dividir esses elementos, ainda que os distingamos com o propósito de compreendê-los no pensamento e no entendimento. Além do mais, vocês descobrirão que a vontade de Deus se expressa de duas maneiras principais. Ele declara certas coisas que ele mesmo está para fazer. Isso é chamado a vontade decretiva de Deus. Ele também prescreve certas coisas para nós fazermos. Essa é a vontade prescritiva de Deus. Os termos não são de grande importância, mas na Bíblia vemos constantemente esses dois aspectos da vontade de Deus. Deus nos diz que o que ele mesmo irá fazer, e ele nos transmite ordens sobre o que nós devemos fazer. No tocante ao seu poder, ele é infinito. Deus é onipotente. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Perguntou Deus a Abraão, Gênesis 18, verso 14. E o anjo Gabriel disse a Maria, porque para Deus nada é impossível, Lucas 1, 37. Sua energia, seu poder, sua força são infinitos.
A Bíblia está saturada desta ideia. Ele tudo fez do nada. Ele falou e aconteceu. Ele disse, haja luz, e houve luz. Gênesis 1, verso 3. Ele envia suas geadas e suas neves. Leu os Salmos e vocês descobrirão que eles se gloriam no infinito poder de Deus. Essa vontade e poder soberanos de Deus tem se manifestado acima de tudo e mais claramente de três maneiras: na criação, na salvação e na providência. E presumo que não há maior manifestação do poder de Deus do que aquela a qual Paulo faz referência no primeiro capítulo de Efésios. Segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, versículos 19 e 20. Esse conceito de onipotência é espantoso. Há muitas coisas que não entendemos sobre a vontade de Deus. Contudo, não é para nós entendê-las, é para nós contemplá-las com reverência, com temor e adoração. Precisamos compreender que não haveria nenhuma esperança para nós, absolutamente, se não fosse pela onipotência de Deus. Digo com reverência, nada menos que a onipotência de Deus poderia salvar uma única alma. Mas, graças a Deus, Ele é onipotente, e somos salvos pelo poder de Deus, em e através do Senhor Jesus Cristo. E assim, finalmente, a Bíblia também nos fala da bem-aventurança absoluta de Deus. Ela fala de sua perfeição plena e absoluta. Deus é a soma plena de toda excelência. Não há nada mais elevado, mais imenso, melhor do que Deus. Toda a perfeição concebível está em Deus, numa forma absoluta. E Ele é exaltado acima de todas as deficiências e de todas as limitações. A Bíblia, pois, fala da perfeição de Deus e também fala da bem-aventurança de Deus. Tomem aquelas muitas expressões das epístolas de Paulo. Por exemplo, as palavras dele: conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado, que me foi confiado. 1 Timóteo 1, verso 11. O que Paulo pretende quando se refere a Deus como bem-aventurado? Ora, ele quer dizer que a própria perfeição de Deus é o objeto do próprio conhecimento de Deus e de seu próprio amor. Deus se regozija em si mesmo, deleita-se em si mesmo e é perfeita e absolutamente autossuficiente. Deus é, segundo as Escrituras, perfeitamente satisfeito em si mesmo e seu glorioso ser, a bem-aventurança de Deus. O último elemento é a glória de Deus, e essa é a maneira bíblica de descrever sua grandeza, seu esplendor, sua majestade. Lemos da glória de Deus enchendo a casa, o templo, 1 Reis 8, verso 11, e da glória de Deus se manifestando em ofuscada visão a certas pessoas. Isso significa que elas tiveram alguma concepção da grandeza, do esplendor, da majestade, do poder do seu ser. E assim visualizamos juntos alguns dos atributos de Deus. Não começamos ainda a considerar os assim chamados atributos morais de Deus. Temos tratado somente daqueles atributos de Deus que são inerentes ao seu ser e personalidade essenciais. E a não ser que estejamos, neste momento, mais desejosos do que jamais estivemos de cair a seus pés, almejando render-nos completa e irrestritamente a Ele, compreendendo que o maior privilégio que jamais nos foi dado é adorá-lo e comungar-nos com Ele. Então gastamos inutilmente o nosso tempo. Temos contemplado o Deus bem-aventurado que habita na luz inacessível, 1 Timóteo 6, verso 16, a quem ninguém jamais viu e jamais poderá ver, e aquele a quem agradou-se graciosamente em falar-nos sobre si mesmo. Sejamos-lhes agradecidos e adoremo-lo.